1 Samuel capítulo 16. Se coloque de pé em reverência a palavra do Senhor, você que pode. 1 Samuel capítulo 16, verso 3, e depois a gente vai ler o 6, tá bom? A Lara já está trabalhando na casa do Senhor Jesus, né, Lara? Tira a mão da boca, cadê a mão do computador? Glória a Deus. Vamos ler todo mundo comigo? Vamos lá, em voz alta. 1, 2, 3. Convidará. Perfeito. O 6, por favor. 6. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou a sua família, Eliabe disse consigo: deve ser este homem o Senhor. Amém. Pode sentar. Eu vou ler mais uma vez isso daqui, tá? Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse-lhe consigo: deve ser este o homem em que o Senhor quer ungir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha para quem está do seu lado, assim, não é proibido dar glória, não. Fala assim, aqui no Brasil, diga, crente, aqui no Brasil, você ainda é livre para pregar o Evangelho. Você ainda é livre para exaltar o nome do Senhor. Você ainda é livre para dizer: grande, exaltado, engrandecido é o Senhor Jesus. Aleluia. Você não está num país que é proibido. Aqui você pode declarar quão grande é a grandeza de Deus. Aqui neste lugar você pode dizer o quão maravilhoso é o Senhor Jesus. Aqui neste lugar você pode dizer que exaltado é Ele, que quem brilha é Ele, que quem aparece é Ele, faz é Ele, que quem tem todo o domínio é Ele, que todo o louvor é dele, que toda a adoração é dele, e que você é dele. Aleluia. Quando nós falamos dessa mensagem, logo nós já lembramos de Davi, né? Porque a Bíblia vem dizendo que um dia Deus chama Samuel e diz para Samuel: Samuel, se levante, porque eu tenho algo para ser concretizado. Samuel, se levante, porque eu tenho um propósito para cumprir. Samuel, com toda a obediência, escuta a voz de Deus. Samuel, então, ele se dirige até a Jessé, porque Deus manda Samuel ir até Jessé, para que escolhesse um dos filhos de Jessé, para que fosse levantado e ungido. O interessante com tudo isso é que Jessé, primeiro ele se preocupa e diz: como eu vou até Jessé? Então, Samuel diz: como eu vou até Jessé e vou levantar, ungir alguém, sem que me mate? Então Deus dá uma estratégia a Jessé, a Samuel, e diz: Samuel, você vai levar um sacrifício, vai chamar Jessé para levar um sacrifício a Deus contigo. Chegando lá, eu lhe mostrarei quem é que eu quero que seja ungido. Então Samuel, com toda obediência, ele vai até Jessé, ele faz o convite para Jessé, dizendo: olha, nós temos que entregar a Deus um sacrifício. Ele vai até Jessé, Jessé leva todos os seus filhos, diz assim: não todos, quase todos. Jessé então ele leva os seus filhos, e Jessé lhe apresenta os seus filhos a Samuel. Mas o interessante é que quando Samuel ele dá de cara com Eliabe, ele diz ao seu coração: acho que é esse que o Senhor quer que eu unja.
A Bíblia vem dizendo no verso adiante que Deus responde assim a Samuel: Samuel, não é este. Verso adiante vem dizendo, verso 7, diz: Samuel, não é esse, porque eu conheço o que tem dentro. Você está, eu estou trazendo com as minhas palavras, mas era Deus dizendo a Samuel: você está escolhendo ele por causa da altura, por causa da posição, por causa da aparência, por causa da postura. Aí Deus diz a Samuel: mas eu conheço o que tem dentro. Interessante é que Samuel, obediente à voz de Deus, ainda com o coração enganoso, porque o coração do homem é enganoso. Às vezes nós olhamos e dizemos: é assim, vai acontecer. Mas é Deus dizendo: eu conheço por dentro, eu conheço o coração. Pensei eu o pensamento que tenho sobre vós, é pensamento de bem e não de mal. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o homem não pode olhar como Deus vê. Aleluia, porque Deus olha por dentro, porque Deus conhece o coração, porque Deus esquadrinha o teu coração. Deus está forjando caráter nessa noite. Deus está levantando pessoas nessa noite. Eu poderia dizer para você que Deus iria abrir uma porta, mas eu quero dizer que não. Deus está levantando pessoas para viver o sobrenatural. Deus está dizendo que a porta é muito pouco. O que eu tenho para você é coisas espirituais. Deixa eu ver quem recebe, deixa eu ver quem recebe, deixa eu ver quem recebe, deixa eu ver se a igreja está ligada. Sabe o que acontece? Então, Samuel obedece a voz dizendo: não é Eliabe. Mas então Jessé apresenta mais um filho. Samuel olha e já diz: Senhor, é esse? Samuel agora já não olha com o seu olhar, ele já pergunta para Deus: Senhor, é esse? Sabe por quê? Porque quem tem experiência com Deus sabe ouvir a voz de Deus. Sabe por que hoje em dia tem muita pessoa batendo cabeça? Sabe por que hoje em dia tem muita gente dando murro em ponto de faca? Porque ainda não consegue ouvir a voz de Deus. Sabe por que tem muitas pessoas quebrando a cara hoje em dia? Porque estão vivendo aquilo que os olhos enxergam. Mas Deus está dizendo: não vive com os seus olhos carnais para viver. Eu quero te chamar para contemplar coisas espirituais. Eu quero... O Senhor está dizendo: eu quero que você contemple coisas espirituais. Então Jessé apresenta mais um filho, e assim consequentemente Jessé apresenta 7 filhos, e nenhum deles era o que Deus havia escolhido. Sabe o que acontece? Jessé vai virar, Samuel vira para Jessé e diz assim: acabaram todos os seus filhos? Aí Jessé responde: não, tem um menor. Jessé ele não responde: eu tenho mais um filho, né? Ele diz assim: tem um menor. Ou seja, tem um lá que não vai servir. Meu Deus! Jessé demonstra a Samuel que o que ele tinha era pouco. Eu tenho um, Davi, ele é pequeno, ele está lá cuidando de ovelha. Ou seja, eu nem trouxe, porque aos meus olhos ele não serviria. Sabe o que é interessante? É que Jessé apresenta 7 filhos, mas esquece de Davi. Sabe por quê?
Hoje em dia, as pessoas lembram de quem tem um dízimo bom, as pessoas lembram de quem tem uma graduação, pós-graduado. Hoje em dia, as pessoas lembram de pessoas que têm nome, que têm um poder aquisitivo levantado, mas as pessoas não lembram de quem cuida de ovelha. Sabe por quê? Porque Jessé vai dizer: tem um que está lá, mas ele está cuidando de ovelha. Aí Samuel diz assim: tu manda chamar, chame com que ele chegue aqui. E outra coisa, ninguém senta na mesa enquanto Davi não chegar. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Não importa se estão olhando você por fora, Deus está dizendo: eu estou contemplando por dentro. Eu estou contemplando por dentro, porque ainda com pouca força não negaste o meu nome, ainda com pouca força não desististe, ainda sem tamanho suficiente não desististe. Sabe o que é interessante com tudo isso? É que Jessé apresenta 7 filhos. Não é verdade? A Bíblia vem dizendo que Jessé ele vai apresentar os seus 7 filhos ao Senhor. Depois disso, Jessé não apresenta mais nenhum. Aí Deus diz, através de Samuel: tem mais alguém? E Samuel pergunta: tem mais alguém? E Jessé diz: tem Davi. E sabe qual é a diferença? É que os 7 foram apresentados por homens, mas Davi, mesmo sem tamanho, foi apresentado por Deus. Sabe o que é isso? É que muitos hoje em dia têm tentado levar o seu nome e se apresentar, mas Deus está dizendo: você não precisa se apresentar, porque no tempo certo quem vai se apresentar sou eu. Não se justifica, sou eu que vou se justificar. Ei, não se apresente, sou eu que vou te apresentar. Ei, não se coloca na frente, sou eu que vou te pôr primeiro. Tem glória descendo, tem glória descendo, tem glória descendo, tem glória descendo, tem presença na casa, tem glória descendo. Diga assim: aquele que o homem apresenta. Diga forte, você é profeta. Cadê a voz de profeta que anuncia boa nova? Diga assim: aquele que o homem apresenta não permanece. Aquele que o homem apresenta não permanece. Mas aquele que é apresentado por Deus vive promessas. Aquele que é apresentado por Deus vive promessas. Deus me trouxe aqui para te dizer: a sua promessa não está esquecida. Você pode esquecer a promessa que Ele te fez, mas quem te prometeu ainda se lembra. Sabe o que Deus me mostra? Essa irmã que está atrás do seu Miguel. O seu Miguel olha para ela e isso que está no gritando. Sabe o que Deus faz? Seu nome, minha querida? Maria? Maria. Sabe o que Deus me mostra? Uma ferida muito grande. Deus me mostra que você foi muito machucada. Deus me mostra que no meio da caminhada suas forças parecem que está se acabando, sabe? Às vezes é difícil carregar tudo nas costas sozinha. Mas Deus está dizendo: eu me lembro da promessa que eu te fiz, e eu te trouxe aqui. Você
promessa que eu te fiz. Ei, Ralabassurineia Sória. E eu quero te dizer que a promessa ainda está de pé. Ei, já se passaram tempo, já se passaram anos, mas a promessa ainda permanece, porque eu sou Deus que cumpro, e eu sou Deus que zelo pela minha palavra. As palavras te feriram, viu? Mas Deus contemplou. As palavras te machucaram, mas Deus contemplou. Sabe aquelas noites mal dormidas? Eu estava lá. Sabe aquelas noites mal dormidas? Eu estava lá. Quando nem palavras tinhas para expressar teus sentimentos, eu contemplava as suas lágrimas. Quando nem boca tinha mais para clamar, os anjos levavam a minha sua adoração, dizendo: Pai, ela está cansada. E eu te renovava, e eu te renovei. É por isso que você não consegue desistir. É por isso que você não consegue parar. Porque aquele que já sentiu a presença de Deus, aquele que já pisou no santo do santo, não consegue viver em outro lugar. Sabe o que acontece? Sabe o que é interessante? É que no meio do caminho, quando Samuel vai ungir a Davi, Samuel leva consigo óleo. E na unção, ele derrama o óleo sobre a vida de Davi. Até então, Davi era apenas Davi, e apenas cuidava de ovelha, obediente ao seu pai. Quando Samuel chega com a ordenança de Deus, quando Davi chega, Samuel diz, Deus ministra ao coração de Samuel dizendo: é esse. Quando Samuel olha para Davi e diz assim: é esse, porque Deus escolheu ele. A Bíblia vem dizendo que Samuel, ele pega o óleo e ele vai ungir a Davi. Samuel podia simplesmente apenas orar ou dizer: olha, Deus tem uma grande obra na sua vida e Ele está te levantando. Até mesmo porque o que Deus tinha para Davi não era para aquele momento. Davi foi reinar depois de muitos anos. Sabe o que acontece? Quando Samuel derrama óleo sobre a cabeça de Davi, ungindo Davi, Davi recebe a presença de Deus. Como assim, pastor? Todos nós sabemos que lá em Gênesis, quando tem um grande dilúvio, Noé está com a sua arca no grande dilúvio. A Bíblia vem dizendo que o dilúvio leva por muitos tempos, muitos dias. Logo após acabar toda aquela tempestade, a arca ainda fica balançando, porque a água ainda não tinha baixado o dilúvio. A Bíblia vem dizendo que Noé, ele escuta a voz de Deus, abre a janela e liberava uma pomba para poder procurar se a terra já estava seca. A Bíblia vem dizendo que por algumas tentativas, quando Noé abre a janela da arca, que é a única coisa que ele tinha permissão de abrir e fechar a janela, a porta ele não conseguia, vem uma pomba
Ou seja, era Deus dizendo para Noé: tem lugares que já estão secando, eu vou fazer tudo novo. Mas pastor, o que isso tem a ver? É que todos sabem que o azeite ele é feito da oliveira. Então nós entendemos que oliveira, azeite, na Bíblia significa presença de Deus. Por que você entende isso, pastor? Era Deus dizendo: Noé, por um tempo eu me retirei desse mundo, porque esse mundo havia entrado numa grande corrupção. É por isso que eu permiti o dilúvio, para que tudo acabasse, porque eu já não estava mais presente. Aí Deus diz a Noé: mas a gente vai recomeçar, e vai recomeçar com a minha presença. É por isso que quando a pomba volta com a oliveira, era a pomba dizendo para Noé: a presença de Deus já voltou sobre a terra. A pomba podia voltar com qualquer coisa, mas ela volta com a oliveira, dizendo assim: ei, já está tudo secando, Deus já está presente de novo na terra. Sabe o que é isso? É o azeite simbolizando a presença. É por isso que quando Samuel derrama o óleo sobre a vida de Davi, era Samuel dizendo: estou liberando a presença de Deus. Não vão te olhar mais como um menino, não vão te olhar mais como um pequeno, mas vão te olhar como aquele que carrega a presença de Deus. A presença de Deus, a presença de Deus. É que quando Samuel derramou óleo sobre a vida de Davi, era Samuel dizendo: antes você cuidava de ovelha, era obediente, o Senhor conhecia o seu coração. Só que hoje você tem a presença. Sabe o que é isso? Quem tem a presença de Deus vive o sobrenatural. Quem tem a presença de Deus vive experiência com Deus. Contar a experiência dos outros é muito fácil. É muito fácil dizer: fulano estava doente, nós oramos e a presença de Deus foi lá e fulano foi curado. É muito fácil dizer: fulano tem dependentes químicos da família e Deus restaurou. É muito fácil contar testemunho dos outros. Mas Deus está permitindo certas coisas, porque Ele quer ter uma experiência contigo. E Ele quer que você conte o que Ele tem sobre a sua vida, o que Ele tem feito sobre a sua vida. Ei, olha para cá, já estou finalizando. Sabe o que acontece? Quando? Olha para cá. Ei, já estou finalizando. Quando Samuel derrama a presença de Deus sobre Davi, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Porque quem tem a presença de Deus vive algo novo. Quem tem a presença de Deus vive algo diferenciado. Eu quero te dizer algo. A Bíblia vem dizer que depois disso Samuel vai embora e Davi recebe a unção. E entanto Davi volta para o campo para cuidar da ovelha. Sabe o que acontece? Às vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus.
Mas existe um tempo para viver a promessa. Porque toda promessa é passada pelo processo do tempo. E enquanto isso, o que acontece? Deus forja o teu caráter. Deus firma os seus lombos para carregar o peso da glória. Deus te dá estrutura. Enquanto isso, Deus te dá sabedoria. Enquanto isso, Davi crescia. Enquanto Davi cuidava de ovelha, Davi crescia. Até que entanto, um dia o seu pai disse para Davi: Davi, vai olhar os seus irmãos que foram para a guerra, lutar, porque havia um grande homem, gigante, chamado Golias, que está querendo destruir. Davi, até entanto, ele vai até onde os seus irmãos estavam, para trazer ao pai notícia dos seus irmãos. Quando Davi chega, eles estão zombando de Deus. O gigante está zombando de Deus. Davi, então, ele se sente aborrecido com isso. Ele diz: vocês não vão fazer nada? Sabe o que acontece? Sabe o que respondem para Davi? Olha o tamanho dele. Ele é muito grande. Ele é muito forte. Davi olha e diz assim: então eu vou enfrentá-lo. Mas pastor, Davi era o menor entre seus irmãos. Era um gigante, ele era enorme, é verdade. Mas existia uma diferença de Davi e de todos que estavam lá. Todos que estavam lá estavam olhando com seus olhos carnais. Mas Davi já havia recebido a presença de Deus. Davi, quando ele chega, ele não olha o que os olhos carnais estavam vendo, um gigante enorme. Davi, ele olha: eu estou carregando comigo a presença de Deus. Quem carrega a presença de Deus passa por qualquer turbulência. Quem carrega a presença de Deus passa por qualquer vendaval. Quem carrega a presença de Deus enfrenta qualquer gigante. Quem carrega a presença de Deus enfrenta qualquer problema. Deus me trouxe aqui para te dizer: você não está nadando e vai morrer na praia, porque você carrega a presença. Você é diferenciado. Comece a enxergar com os olhos espirituais. Davi então pega o seu estilingue no meio do caminho. Ele pega uma pedra no meio do caminho, vira sobre o gigante e ataca na testa de Golias. Golias cai, bate a cabeça e morre. Sabe o que é isso? Era Deus dizendo: não olhe o tamanho do seu problema, mas olhe o tamanho do seu Deus. Era Davi dizendo: eu não estou olhando o tamanho do meu problema, eu não estou olhando o tamanho de Golias, eu estou olhando o tamanho do meu Deus, porque eu recebi a presença dele. Enquanto eu fico no campo cuidando de ovelha, eu estou tendo experiências com ele. Então era Davi dizendo: eu confio, eu acredito, porque eu tenho experiências com ele. Sabe o que é isso? É você dizendo: eu não vou aguentar, eu não vou conseguir. O Senhor está dizendo: no processo do tempo, eu estou te ensinando, estou te apresentando quem realmente eu sou. E depois você vai dizer: eu vivi experiência com ele. Não tem problema maior do que o meu. Eita, meu Deus, do que a grandeza do meu Deus. Eu já vou finalizar, estou acabando. Então Davi, ele mata Golias, porque a presença de Deus com ele está. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ei, não olhe o tamanho do